não ouvimos outra coisa a não ser lamentações sobre as dificuldades causadas por esta pandemia. Então essas lamentações são corriqueiras e já estamos até meio cansados de ouvi-las. Mas há uma lamentação que parece que está fora de moda, da qual muitas pessoas nunca se lamentaram, não se lamentam. É a lamentação pelo pecado. As pessoas em geral não gostam de ser alertadas sobre os seus descuidos, sobre a sua vida, a sua indiferença, o seu descaso para com as coisas de Deus. As pessoas em geral não gostam de se lamentar pelos seus pecados. No entanto, quando não lamentamos pelos nossos pecados, preste atenção, vai ser inevitável nos lamentarmos pelas consequências do pecado. O homem, então, ele fica tranquilo e sossegado e não se preocupa em lamentar pelos seus pecados. Mas as consequências do pecado trarão lamentações que são inevitáveis. Nós sabemos que nas Escrituras Sagradas tem um livro que chama-se Lamentações. Não é um livro muito querido, muito lido. Às vezes é pregado um versículo único daquele livro. Ali nós vemos sinceras lamentações de Jeremias pela destruição de Jerusalém. Jeremias, que profetizou no Reino do Sul durante 40 anos, chamando o povo ao arrependimento, denunciando o pecado do povo, indicando o caminho do Senhor. Jeremias, que foi um profeta persistente, e pela sua persistência em pregar a palavra que vinha da parte do Senhor, ele foi perseguido, ele foi preso algumas vezes, ele foi lançado num poço de lama, ele foi menosprezado, ele foi perseguido muitas vezes, mas durante 40 anos, ele pregou a palavra do Senhor, chamou o povo ao arrependimento. E parece, ou melhor, com certeza, o povo, os governantes, os líderes religiosos, não ouviram a sua voz, a voz que vinha da parte de Deus. Muitos pesquisadores dizem que só tinha 2 personagens que aceitavam as palavras de Jeremias. Um era Baruque, que era o seu amanuense, aquele que ele ditava e ele escrevia, e mais um egípcio que convivia com eles. O resto ignorava. Imagine um pregador pregando por 40 anos, palavra vinda direta do Senhor. Isso é uma característica do profeta. O profeta é aquele que recebe a mensagem original e direta do Senhor. Se alguém hoje se denomina profeta, é um falso profeta. Porque a característica do profeta, ele recebe uma mensagem original e direta do Senhor. E assim era Jeremias. Evidentemente que somos profetas no sentido genérico ou figurado da palavra, no sentido de que transmitimos a palavra do Senhor. Mas profeta no sentido dos profetas do Velho Testamento, não. E Jeremias, então, anunciava a palavra do Senhor. E no livro de Lamentações, ele se lamenta
por Jerusalém ter sido destruída pelos babilônicos. Isso no ano de 586 a.C. É um lamento de alguém que 40 anos avisou o povo, e o povo não ouviu a voz do Senhor. O povo preferiu adorar outros deuses. O povo preferiu viver nos seus pecados e nos seus delitos. O povo preferiu ignorar a voz de Deus. Mas nós temos lições importantíssimas no livro de Lamentações. É um livro que não pode ser ignorado, mesmo que não esteja em moda. Mas é um livro que traz profundas reflexões de como devemos viver. Mas antes, vamos ler o texto lá em Lamentações, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 26. O livro de Lamentações, do capítulo 1 ao capítulo 4, é um livro que está escrito em forma acróstica. Ou seja, cada período de 3 versículos começa com uma letra hebraica. É bem verdade que na tradução para o português isso não se torna possível. Se os irmãos perceberem, versículo 19, antes do versículo 19, está escrito Zaine. Depois, no versículo 22, está Et. Depois, no versículo 24, é Tet. No versículo 28, Yod. No versículo 31, Kaf. São letras do alfabeto hebraico. Agora, no português não dá, muitas vezes, para começar com a mesma letra. Então, assim, seria, esse período começaria com a letra A, o segundo período com a letra B, o terceiro período com a letra C. Só como comparação, para que os irmãos possam entender, vamos pegar uma palavra no inglês, que é um idioma mais simples e comum. Então, a palavra love. Love significa o quê? Amor. Então, love começa com L e amor começa com A. Não existe no português uma palavra sinônima para amor que começa com L. Então, não dá para fazer o acróstico. De uma língua para o outro, não é possível muitas vezes fazer esse acróstico, porque a palavra da língua que foi traduzida não tem uma palavra que começa com a mesma letra. Mas qual que é o sentido de Lamentações ter sido escrita de uma forma, num poema acróstico? É para que ficasse mais fácil para se decorar, para se realizar aquela recitação nos cultos, para que o povo se lembrasse do que havia acontecido. Mais ou menos também para que o povo pudesse se lamentar de A a Z. No hebraico do Aleph a Tal. Para que o povo então pudesse se lamentar de A a Z. De A a Z, precisamos nos lembrar as terríveis consequências do pecado. Vamos lá então ao versículo 19. Zaine, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Et, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tete, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que teu Santo Espírito nos capacite, nos ilumine para que possamos entender e praticar. Que toda mente e coração se volte a ti agora. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus.
Amém. Vamos pensar então em algumas atitudes e lições em Lamentações. Primeiro, lamentar pelo pecado e não esquecer das suas consequências. Precisamos lamentar pelo pecado e não esquecer as suas consequências. Os muitos pecados de Jerusalém são relatados. Alguns deles, o abandono a Deus. Os falsos líderes religiosos que davam conselhos errados ao povo e falsas profecias e ensinamentos falsos. Desobediência à palavra de Deus. Jeremias e Lamentações fala de pecados sexuais do povo. Fala também da mentira e da injustiça. O povo havia se afastado de Deus. E alguém que se afasta de Deus não se espera coisas boas. E o povo estava envolvido com idolatria, estava envolvido com pecados sexuais. Havia muita injustiça contra o pobre, contra o oprimido, contra a viúva. Havia mentira, falsidade entre os líderes religiosos, os líderes políticos. Muitos pecados estavam presentes na vida do povo. E Jeremias estava profetizando. Jeremias estava chamando o povo ao arrependimento. Toda a mensagem de Jeremias é para que o povo se arrependesse. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bondoso, mas também Deus é um Deus de justiça. Por 40 anos Deus esperou. 40 anos no tempo de Jeremias, desconsiderando outras épocas e outros profetas. Deus esperou que o povo voltasse a Ele. Toda essa palavra tinha o propósito de trazer o povo ao arrependimento. E nós sabemos que se o povo se arrependesse, a graça e o perdão e a misericórdia de Deus iria triunfar. E nós sabemos que o crente arrependido não precisa mais viver com o peso do pecado. Nós precisamos nos lamentar, sim, pelo pecado. Precisamos nos arrepender pelo pecado. Mas aquele que recebe o perdão de Deus não precisa mais viver com o peso do pecado, porque Deus o perdoou. Deus lançou nas profundezas dos mares. Essa é a figura usada nas Escrituras Sagradas. Deus se esqueceu completamente do pecado. Isso se chama graça de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus. Precisamos sim nos lamentar pelos nossos pecados, mas precisamos deixá-los. E recebendo assim o perdão de Deus. No entanto, não podemos nos esquecer. Lembre-se de não esquecer as consequências do pecado. Nós estamos passando por uma crise, muitas coisas vão mudar. E muitas coisas nós aprendemos nessa crise. Muitas coisas boas nós adquirimos. E muitas pessoas não veem a hora de tudo isso acabar para voltar como tudo era novamente antes. Não! Não deve ser assim. Devemos nos lembrar daquilo que passamos e daquilo que aprendemos nesse período. E não simplesmente voltar como tudo era antes. Esse é um alerta. Infelizmente, nós sabemos que algumas pessoas, no final dessa nossa pandemia, voltarão tudo como era antes. Não. Aquilo que aprendemos, aquilo que absorvemos de bom, aquilo que mudamos no nosso comportamento para melhor,
isso não podemos nos esquecer. E aquilo que fizemos de errado, também não. A lembrança é preventiva. A lembrança do erro é preventiva, para que não venhamos a cometer os mesmos erros novamente. Segunda lição que queremos retirar desse texto. É bem verdade que o texto é muito rico e não é possível explorar todo o texto de Lamentações, mas nós focamos em um trecho dele. E no versículo 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Normalmente é o único versículo que se prega desse texto de Lamentações. Então, se você vê aí as pregações, o único versículo que se prega é esse. Evidentemente que é um versículo importante que está dentro do contexto de Jeremias. Mas precisamos nos lembrar daquilo que pode dar esperança. Vamos pensar que Jeremias, ele passou e presenciou a destruição de Jerusalém. Ele pregou, anunciou, e por fim o juízo de Deus se concretizou, e os babilônicos invadiram Jerusalém. E Jeremias estava presente, Jeremias vivenciou tudo aquilo, Jeremias viu aquela destruição, Jeremias já estava acompanhando o cerco de Jerusalém, quando o povo já ficou sem suprimento, passando fome. E nesse clima de catástrofe, Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No meio ao caos, Jeremias pronunciou essas palavras da parte de Deus, de que ele deveria trazer à memória o que lhe dava esperança, formulando um princípio bíblico importantíssimo, de que em situações de dificuldade, sejam elas quais forem, em pandemia ou fora de pandemia, precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Quando celebramos a ceia do Senhor, uma das advertências é que devemos trazer à memória aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus faz por nós. E quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, quando olhamos para trás e vemos, eu já passei por uma situação dessa e Deus me livrou. Eu já tive numa crise financeira como esta e sobrevivi. E Deus supriu a minha necessidade. Então essas coisas precisam ser trazidas à memória do que Deus já fez por mim e por você. Quando estamos então numa situação onde há pouca esperança, precisamos buscar a esperança que vem de Deus. O resgate da esperança, então, passa obrigatoriamente pela lembrança de tudo aquilo que Deus já fez por nós. E também de tudo aquilo que Ele é. De tudo aquilo que Ele é. E o texto nos fala de alguns atributos de Deus. Grande é o amor de Deus. As misericórdias do Senhor não têm fim, não se esgotam, renovam-se a cada manhã. Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu vou ler o versículo 22 em diante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Precisamos nos lembrar então do que o Senhor já fez na nossa vida. O que o Senhor já fez na sua vida. Os livramentos que Deus proporcionou a você. Todas as vezes que Deus supriu as suas necessidades. O fato de que você está hoje aqui vivo em condições.
E não somente isso, precisamos nos lembrar de quem é Deus, que grande é o seu amor. Porque Ele nos amou de tal maneira, uma maneira que não se pode expressar, exprimir, que as suas misericórdias não têm fim, não se esgotam, renovam-se a cada manhã. E que Deus é fiel. É uma coisa que a igreja evangélica gosta de pronunciar muito, né? Deus é fiel, tem até as frases que pregam no carro, é verdade. Mas, quando nós pensamos que Deus é fiel, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que Deus é fiel a si mesmo. Ou seja, Ele é fiel naquilo que Ele disse e naquilo que Ele prometeu. Então, antes dele ser fiel a mim e a você, Ele é fiel a si mesmo, porque Ele não pode mentir. Aquilo que Ele diz, acontece. Aquilo que Ele prometeu, vai acontecer. Então, Deus é fiel a si mesmo. E essa fidelidade atinge eu e você. Precisamos nos lembrar disso. E quando nos lembramos disso, então recebemos uma esperança renovada. Recebemos força para passar por qualquer situação. Porque também, isso já no ponto 3, o Senhor é o nosso maior bem. Precisamos saber que nosso bem maior é o Senhor. Vamos voltar ao contexto de Jeremias. Como e quando ele pronunciou essas palavras. Jerusalém ia ser destruída. E lá no texto de Jeremias, Deus disse a Jeremias que a vida dele seria o que ele receberia, ou seja, ele sairia de Jerusalém com a vida, seria o seu despojo. A frase lá em Jeremias diz, a sua vida será o seu despojo. Ou seja, ele sairia de Jerusalém com a roupa do corpo. E é interessante que o versículo 24 diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando houve a divisão das tribos de Israel, os levitas não ficaram com terras. E no texto da divisão das terras diz que a porção dos levitas seria o Senhor. Os levitas seriam aqueles que trabalhariam no templo, que eram os responsáveis pelo culto no templo. E a porção deles seria o Senhor. E nessa linguagem, Jeremias então fala, a minha porção é o Senhor, porque ele saiu de Jerusalém sem bens. A única coisa que lhe restou era o próprio Senhor. A minha porção é o Senhor. Ou seja, quando tudo falhar e faltar, quando tudo falhar ou faltar, ainda temos o Senhor. Isso significa que o Senhor é mais importante do que todas as coisas. E Ele precisa ocupar a primazia nas nossas vidas. Porque mesmo que tudo faltar e falhar, a nossa porção, a sua porção, é o Senhor. Ou seja, nós temos o Senhor. E quem tem o Senhor tem tudo. Quem não tem o Senhor não tem nada. Porque nada levaremos deste mundo. Jeremias saiu com a roupa do corpo de Jerusalém. Nós não levaremos nada deste mundo. E se nós não tivermos a porção como o Senhor, de nada adiantará todo o seu esforço aqui nessa terra. Se a sua porção não é o Senhor, você está perdendo tempo. Se a sua porção não é o Senhor, tudo que você está fazendo é inútil e não vai levar a lugar nenhum.
Deus é bom para os que buscam e esperam nele. É verdade. O ateu deve esperar pela sorte. Se ele tiver sorte, ele vai bem nessa vida, vai morrer sem Deus, sem salvação, mas esse tempo da sua vida aqui, talvez, se ele tiver alguma sorte, ele possa ir bem. O que adora outros deuses, o que busca deuses distintos, deve, nos seus momentos de aflição, procurar esses deuses. Veja se esse Deus pode fazer alguma coisa por você. Talvez o seu Deus seja o dinheiro. No momento de aflição, corra atrás dele. Mamão, o Deus do dinheiro. Se você adora um ídolo, e se você está com dificuldade, busque nesse ídolo satisfazer as suas necessidades e as suas dificuldades. Foi isso que fez o povo em Jerusalém, o povo de Judá, e não resolveu. Porque não se pode buscar apoio em falsos deuses. Não podemos apoiar a nossa vida em coisas que não podem nos ajudar. O povo de Judá começou a adorar milhares e diversos deuses, ofereceram até os seus filhos em sacrifício queimado, coisa horrorosa, abominável, ao deus Moloque. Mas no momento de dificuldade, nenhum desses deuses pôde resolver, pôde ajudar. Em que você tem apoiado a sua vida? Qual que é o seu bem maior? Será que a sua esperança são nos recursos financeiros? Será que a sua esperança é numa boa aposentadoria? Será que a sua esperança é num bom investimento? Será que a sua esperança é num bom plano médico? Evidentemente que essas coisas são boas. Mas é isso que vai nos garantir? É isso que vai nos dar segurança? É esse que é o nosso bem? É nisso que nós esperamos? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. E a sua? Você pode afirmar como Jeremias, a minha porção é o Senhor? É interessante que Jeremias fala, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Era uma coisa que vinha de dentro, era uma coisa consciente, é uma coisa que corria nas suas veias, que estava até o seu último fio de cabelo. A minha porção é o Senhor. Quando tudo falhar, eu tenho o Senhor. E Ele cuida de mim. O cristão precisa conhecer o seu Deus. Porque se nós não conhecermos o nosso Deus, nós vamos nos apoiar em coisas que não podem nos segurar, que não podem nos apoiar. Precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Precisamos saber que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus que cuida de nós, que a sua fidelidade se renova a cada manhã. Para que você afirme isso, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. É necessário que você tenha convicção de que o Deus Todo-Poderoso é o seu Deus. E que você está firmado, seguro nele. O quarto e último aspecto, lição, que nós aprendemos nesse trecho, é que precisamos esperar tranquilamente a salvação que vem do Senhor. Versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Evidentemente que aqui não é uma salvação que se refere a um livramento temporário. Apesar de algumas traduções trazerem esperar o livramento ou coisa parecida, mas o contexto não permite tal interpretação, porque não era a expectativa de Jeremias que Deus pudesse dar um livramento daquela situação, porque ele mesmo profetizou isso durante 40 anos.
mesmo que algumas vezes até Jeremias, que era um profeta apaixonado, talvez essa seja a palavra que mais se aplique a ele. Então, ele pregava com paixão, muitas vezes ele brigava com Deus até, sabendo do que ia acontecer. Alguns falam que Jeremias é o profeta chorão. Não gosto dessa classificação. Ele era um profeta persistente. É verdade que ele chorou por Jerusalém, sim. Ele brigou com Deus por Jerusalém até. Mas ele era um profeta apaixonado. Era um profeta fervoroso. Era um profeta persistente. E ele consciente do que estava acontecendo e do que ia acontecer, diz esperar tranquilo a salvação do Senhor. O que seria esperar tranquilo a salvação do Senhor? Significa que quando nós conhecemos a Deus, quando nós andamos com Deus, nós atravessamos as crises com tranquilidade, sabendo que Deus está no controle. Sabendo que Deus é o nosso Salvador. Então, quando esperamos, quando temos uma convicção que vai além do aqui e agora, então podemos esperar com tranquilidade, ou seja, podemos atravessar muitas situações com essa tranquilidade que vem do Senhor. Aguardar em silêncio significa espera tranquilo, paz em meio às turbulências. A certeza da salvação proporciona ao cristão segurança, uma segurança que aguarda, que espera em Deus. Enfim, meus irmãos, não se pode brincar com a ira de Deus sobre o pecado. Deus foi um Deus longânimo, misericordioso, esperou com paciência. Por 40 anos foi pregado o arrependimento, mas o povo nada fez. O povo não se humilhou, o povo não se arrependeu. E a ira de Deus veio contra todo o pecado. Deus continua paciente. E Ele tem esperado com paciência o arrependimento. Mas a ira de Deus contra o pecado se manifestará no tempo certo, no tempo oportuno. A mensagem de Jeremias mostra também a graça de Deus, o amor de Deus. E que havendo arrependimento, triunfará o perdão, a graça. No entanto, qual o remédio contra o pecado? É a confissão. Precisamos confessar os nossos pecados. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. O remédio para o pecado é a confissão. E não podemos nos esquecer que somos pecadores. E não podemos nos esquecer que precisamos confessar os nossos pecados. E não podemos nos tornar insensíveis ao pecado, como foi o povo de Judá, de Jerusalém. O livro de Lamentações é um alerta de Deus para os nossos dias. Que nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Não podemos nos tornar insensíveis, mas antes, com o coração contrito, confessar diante de Deus os nossos pecados e aquilo que temos feito que desagrada a Deus. Nós vemos que há pessoas nesse período que estão simplesmente insensíveis, aproveitaram para tentar tirar umas férias de Deus, sumiram do mapa.
Deus tem sido misericordioso, bondoso. E a mensagem de Deus é para trazer você ao arrependimento de volta a Ele. Que Deus vos abençoe. Vamos ficar de pé.